Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Continuando aqui meu quadro Viver de Renda, que basicamente eu venho aqui para vocês, mostro ações que pagam bons dividendos e faço aporte nessas ações para que eu consiga receber cada vez mais dividendo e viver lá no futuro, obviamente, da renda passiva. Desde que eu comecei esse quadro, na verdade, o pessoal tem me mandado bastante sobre o BB Seguridade, né? E perguntado, na verdade, qual que era a minha opinião, né? O que eu achava dessa empresa, se eu tinha, se eu não tinha, se eu pretendo fazer algum tipo de aporte em BB Seguridade. E hoje eu tô aqui para fazer esse vídeo, beleza? Então, hoje eu quero falar aqui se vale ou não a pena investir em BB Seguridade, quais são as perspectivas para essa empresa, especialmente do pagamento de dividendo, e mostrar para vocês alguns dados super interessantes, beleza? Antes de você, de fato, ver o vídeo aqui, antes de eu mostrar minha tela, queria pedir para que você comentasse qualquer coisa aqui embaixo. É assim que o YouTube funciona para divulgar o canal. Quanto mais você comenta, mais o YouTube entende que as pessoas engajam com esse canal, e aí ela vai mostrando para pessoas novas que nunca viram meus vídeos. E assim a gente vai crescendo de forma orgânica no YouTube. Então, se você puder colocar qualquer comentário, nem que seja um obrigado pelo vídeo, ou valeu. Então, se você puder colocar aqui o comentário, você não tem noção como isso vai ajudar, beleza? Não vai deixar mais de 2 segundos aí pra você e, pô, você vai me ajudar demais. Então comenta, deixa seu like também se puder e se inscreva se não for inscrito porque sai vídeo todos os dias. Bom, pessoal, antes de fato de eu mostrar alguns dados aqui que eu vou usar na plataforma GF, eu queria mostrar esse relatório aqui da plataforma Genial Analisa, que é uma plataforma de research de ações, né? Ou seja, de análise de ações, que é parceira aqui do meu canal, tá? E aí, qual que é a grande ideia, tá? Por que eu quero mostrar isso primeiro? Porque a gente vai ver não só um analista falando, né, sobre a empresa, as perspectivas dela, mas também a gente vai depois olhar alguns dados super interessantes quando a gente está olhando para a carteira previdenciária lá na plataforma GF, beleza? Então, o que a gente pode ver da prévia do resultado, né? Ela vai divulgar o resultado muito em breve, agora o resultado do segundo trimestre de 2022. E o que os analistas aqui esperam? Basicamente uma melhora operacional, beleza? Então, após anos sem crescimento relevante de lucro desde 2016, esperamos que o lucro da BB Seguridade volte a crescer com estilo em 2022. Lembrando, a empresa que lucra mais, a empresa que gera mais caixa, tem a perspectiva de distribuir melhores dividendos. Por isso que a gente sempre está de olho aqui em empresas que têm uma lucratividade já interessante ou que podem aumentar ainda mais essa lucratividade, beleza? As boas notícias são que o desempenho das suas ações tende a acompanhar a volta do lucro, obviamente, assim como o pagamento do dividendo. Quais são as expectativas dos analistas aqui para a BB Seguridade, tá? Manter a tendência que foi no primeiro trimestre de 2022 pro segundo, tá? Eles projetam um lucro de 1,25 bilhões de reais, tá? Um crescimento de quase 6% aí comparado ao trimestre anterior e 65% de crescimento comparado ao ano anterior, lá em 2021, que foi um ano pior, tá? Foi um ano ruim para a BB Seguridade. O resultado deve melhorar com a normalização dos sinistros, tá? Do seguro rural, que tiveram impacto relevante no primeiro trimestre. Com exceção da Brasilprev, que é uma das linhas de negócio, as demais subsidiárias devem ter resultados financeiros robustos, impulsionados pela alta da Selic. Eu sempre falo isso, eu gosto bastante da parte de seguros, porque você tem, ao mesmo tempo que às vezes pode ter um operacional pior, você tem uma melhora no resultado financeiro por conta das altas das taxas de juros. Então eles meio que se igualam e meio que se equilibram. Eu gosto bastante das seguradoras por conta disso, tá? Pode falar aqui de Porto Seguro também, ou de outras seguradoras, mas enfim, o vídeo aqui é de BB Seguridade. A Brasilprev deve voltar a sofrer com a piora do resultado financeiro, advinda do descasamento temporal dos ativos e passivos indexados à inflação. Entretanto, o grau de descasamento e impacto nos resultados deve ser materialmente menor do que no ano passado. Então, resumidamente falando, tá? Depois de uma longa espera, a BB Seguridade finalmente vem mostrando uma melhora operacional, além, obviamente, de ter resultados financeiros mais robustos, como eu comentei. Além disso, na nossa avaliação, a empresa deve continuar se beneficiando com a alta da Selic e a normalização da sinistralidade. Qual que é a recomendação desses analistas aqui? Se você quiser olhar para preço, tá? Eles têm uma recomendação aqui, como vocês podem ver, de compra, tá? Bem em cima aqui da minha câmera, num preço-alvo de R$ 34,50, tá? Isso aqui é diferente do preço teto, não vamos nos enganar, tá? O preço teto da plataforma GF é outra coisa. O preço-alvo aqui é basicamente uma conta de valuation que os analistas aqui fazem, certo? Quanto que eles esperam de dividend yield para o próximo ano? Na verdade, para o final aqui desse ano, 7,7%, o que é um dividend yield super interessante, visto que na minha estratégia aqui nessa carteira, né, previdenciária, é buscar empresas que paguem no mínimo 6% de dividend yield. Beleza? Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado esse relatório completo, ele é bem pequenininho, tá? Mas vocês podem ver um pouco mais as informações aqui, caso vocês tenham aqui a curiosidade, certo? Mas vamos aqui para a plataforma GF agora, eu queria mostrar para vocês alguns dados super interessantes. Eu tô aqui nessa parte de perfil de empresas, tá? Coisa bem legal aqui da plataforma. Primeira coisa que eu gosto de falar, tá? É interessante que eu invista em empresas que façam o maior número de anúncios possíveis no ano, tá? BB Seguridade não faz tanto anúncio, tá? Esse aqui é um ponto
vamos colocar, um ponto mais negativo. Então, normalmente tende a anunciar dividendo em fevereiro e em agosto. Ou seja, a gente vai entrar num mês super importante para a BB Seguridade, que é o mês do dividendo inteligente. Então, seria sim um mês muito bom para eu comprar BB Seguridade se eu quiser. E muito provavelmente farei isso, tá? Porque eu não tenho nenhuma posição em BB Seguridade ainda, tá? Quando a gente olha, tá, aqui um pouco desse free cash flow aqui por ação e o free cash flow yield, eu fiz um vídeo explicando o que a gente interpreta, por que é importante olhar para esses indicadores. E basicamente, tá, é interessante que a gente veja esse indicador positivo, né? E na verdade o maior, melhor. Então seria um problema pra gente se a gente visse isso daqui de forma negativa, o que não é o caso, tá? Se tivesse aqui negativo, free cash flow, e mesmo assim a empresa estivesse pagando dividendo, ela estaria pagando o que a gente chama de dividendo não saudável, tá? Então é interessante que a gente olhe esses dois indicadores e veja, né, pelo menos a evolução ao longo do tempo, que ele fique ou maior, né, ou pelo menos permaneça em níveis positivos, certo? Para você olhar a diferença, né, do preço teto para o preço, né, alvo, qual que é a grande diferença? O preço teto é aquele preço que a gente leva em consideração até quanto, né, que você tem que pagar pela essa empresa para que ela distribua 6% de dividend yield. O projetivo, ou seja, com base no que o pessoal aqui do AGF projeta de dividendos, você tem que pagar no máximo 34,61 para que você receba 6% de dividend yield. Basicamente essa conta é diferente do preço-alvo que eu falei lá atrás. Às vezes eles podem ter a coincidência de ser próximos, como é o caso aqui, mas às vezes podem ser totalmente diferentes, certo? Como eu falei para vocês, tá? Acho que é super interessante da gente olhar esse gráfico aqui, então como que as cotações, né, vão acompanhando também a evolução do lucro, tá? Então é normal que a gente veja, né, quando a empresa passa a lucrar mais, que as cotações acabem, né, subindo, né, acabem acompanhando esse lucro maior, e tem casos, na verdade, às vezes que a empresa está lucrando muito, está pagando bastante dividendo e a cotação só está caindo. E aí você olha e fala assim, pô, às vezes é uma boa empresa que você gosta, que é lucrativa, que paga proventos, paga dividendo saudável, e para você faz total sentido continuar comprando as ações mesmo que elas estejam caindo. Lembrando, a nossa ideia aqui, quando a gente faz essa carteira de renda passiva, não é ficar olhando para o patrimônio, né? É olhar enquanto que aquele patrimônio que eu tenho está me gerando de renda passiva. Então não me interessa se eu tenho 100 mil ou 1 milhão, né? Interessa o quanto de fato eu estou recebendo de renda passiva. É muito melhor, vamos colocar um exemplo esdrúxulo aqui, mas seria uma renda passiva que eu recebesse de 20 mil com 100 mil reais de patrimônio do que eu ter 1 milhão de reais de patrimônio e receber zero de renda passiva, tá? Porque no fim das contas a estratégia aqui é a gente receber essa grana para usar ela no dia a dia, beleza? Falando da carteira previdenciária, obviamente, tá? Aqui a gente pode ver então um pouco da evolução do lucro líquido, tá? De BB Seguridade, como a gente viu no relatório, esse lucro tende a voltar a crescer, tá? Aqui a gente tem até o final de 2021, então muito provavelmente a gente vai ver uma subida aqui interessante em 2022 e obviamente isso acompanhado da distribuição dos proventos que também devem melhorar. Certo? Aqui a gente pode ver então como consistentemente, né, BB Seguridade paga sim proventos, paga proventos super interessantes. 2021 foi um ano ruim, mas 2022 já deve voltar ali para casa mais ou menos ali dos 8% de dividend yield, comparado ali a 2021 que foi baixo, foi 4%. Mas ó 2020 como foi um ano super interessante, 8,15. Olha 2018, gente, como foi super interessante, 11,08% de dividend yield. Então assim, busque boas empresas que lucram, que tem a perspectiva de continuar lucrando e não se preocupe tanto com o curto prazo, se preocupe com um cenário maior de tempo, certo? Bom, como eu falei para vocês, né, na verdade eu nem falei nesse vídeo, mas falei em alguns outros, acho que alguns setores interessantes de ter uma carteira previdenciária, né, bancos, seguradoras, empresas de energia, tá, empresas de telecom e até, em alguns casos, empresas de saneamento. Como o BB Seguridade está dentro desse setor financeiro de seguros, cara, ele tá dentro desse setor que a gente chama de BEST, né? Que é bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. E aí, qual que é a grande ideia? Esses setores, normalmente, eles são perenes, tá? São setores que, independente do que aconteça, né, com a economia, eles são setores que vão continuar ativos, né? Então, por exemplo, as pessoas vão continuar usando energia elétrica, as pessoas vão continuar usando serviços financeiros, as pessoas vão continuar usando seguros, né? Mesmo que o operacional venha pior, você vai ter uma melhora na receita financeira que vai meio que equilibrar os resultados. Enfim, são setores que são interessantes quando você está montando uma carteira previdenciária. Então faz total sentido quando a gente olha para a BB Seguridade e muito provavelmente dado, né, o anúncio inteligente de dividendo, né, o mapa do dividendo inteligente para agosto, seria um bom mês para a gente fazer um aporte. Fiquem ligados aqui no canal que eu vou mostrando para vocês quanto de real de grana que eu vou colocar nessa empresa nos próximos vídeos aí. Beleza? Tamo junto, até mais. Fui!